Dar nessa noite, vamos finalizar a leitura, não é, desse maravilhoso texto que Deus nos tem permitido. Na verdade, todo o livro de Salmos que nós temos estudado aí, temos aprendido bastante e hoje, a semana passada já olhamos um pouquinho desse Salmo, hoje queremos terminar. Eu vou projetar para vocês o Salmo para que possamos juntos acompanhar a leitura. Salmo 142, versículos 1 a 7 diz assim, exatamente a letra da música que nós cantamos há alguns instantes. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, desculpa, eu vou ler na versão da esquerda, senão você não sabe onde eu estou lendo, na versão da esquerda aqui. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão, a minha parte na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livrar-me vem dos perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me, ou tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Até aí, esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Vamos tirar as lições, voltando aí para onde nós estávamos olhando a semana passada, vamos caminhar um pouquinho mais. Salmo 142, 1 a 7, já vimos aí a verdade central, o servo de Deus passa por angústias, ou por angústia e depressão, mas a diferença é que ele é amparado. Olhamos aí quais são os remédios bíblicos para se vencer a depressão. Depressão é algo real, ela existe. Depressão, existem dois tipos, pelo menos aqui podemos dizer assim a grosso modo. Existem aquelas depressões que elas são justificáveis, muitas vezes por razões medicinais, às vezes uma disfunção realmente orgânica, biológica. Nosso corpo é uma máquina complexa. Ela tem uma série de compostos aí que, se um deles, um hormônio, alguma coisa se desregular, nós podemos sofrer uma alteração física. Então isso é perfeitamente possível. Existe aquela depressão que é fruto de privações ou às vezes grande dor, uma grande luta, uma grande demanda que caiu sobre aquela pessoa e às vezes a pessoa naquele momento não soube lidar com aquilo, não suportou aquilo e então entra num quadro de depressão. E existem aquelas depressões que são resultado de pecado. A depressão que surge na vida, desculpem, surge na vida de alguém que comete erros e por não se acertar com Deus, ou por não enxergar os seus pecados, ou por ter se afastado do Senhor de tal maneira, entram num quadro de tanta escuridão no coração e na alma que também não encontram mais uma saída. Então, existem vários tipos de gatilhos que podem desencadear uma reação biológica, física, que é diagnosticada como depressão. Agora, nem tudo é depressão. Existem situações que as pessoas olham e falam, essa pessoa está depressiva, e não é depressão. Então, como eu não sou médico, eu vou falar o que a Bíblia fala, quais são os remédios que a Bíblia oferece para os quadros depressivos. Claro, aqueles que não são tratados, que não se resolve com um medicamento. Ok? Então vamos ver aqui, a Bíblia oferece. Nós vemos que o rei Davi, vimos lá, perseguido
foragido na sua própria terra, sendo massacrado, ele então está esgotado emocionalmente. Foi privado dos familiares, foi privado do posto em que ele estava, foi privado de prestígio, de honra, foi privado de sono, privado de comida. Então ele está andando pelo deserto como um fugitivo e, claro, algumas pessoas, alguns valentes se associaram, alguns soldados se associaram à campanha de Davi, mas o rei Saul era implacável na busca dele por todo o território. E quando nós chegamos no Salmo 142, Davi diz: Senhor, eu estou clamando, eu não aguento mais. Eu estou no limite das minhas forças. A depressão, muitas vezes ela se instaura, ela se instala na vida de alguém, quando às vezes alguém chega no limite. Ela está no limite, ela sucumbe. O rei Davi está entrando num quadro assim, porque ele está exaurido, ele não consegue dormir direito, por causa do medo de a qualquer momento ser surpreendido. Então são sonos curtos, exaustão física. E isso vai abatendo o quê? A alma, o coração, a esperança. E Davi diz: Senhor, eu clamo a Ti. Então vamos ver quais são alguns remédios para lidar com isso. O primeiro remédio bíblico para se lidar com a depressão, nós vimos aí, então não vou explicar de novo, que é basicamente o acesso a Deus em oração. Pessoas em depressão, elas vão sair desse quadro, elas começam a sair desse quadro quando elas levantam a voz a Deus em oração, quando elas reconhecem que têm acesso a Deus em oração. Muitas pessoas em quadros depressivos estão buscando com quem conversar, estão procurando amigos, estão procurando apoio em alguém, num familiar ou em qualquer outra situação, mas nem sempre isso acontece. Então elas procuram um médico ou vão fazer terapia. Enquanto elas conversam, elas se esquecem que elas têm acesso ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, aquele que conhece o coração. E o Salmo diz no versículo 2: com a minha voz clamo ao Senhor, elevo a minha súplica pedindo por misericórdia. E Davi diz: derramo diante dele, eu apresento diante dele o meu lamento, as minhas queixas, eu apresento a minha angústia. Preciso que você entenda então, de pronto, que é perfeitamente possível passar por depressão e angústia. O que fazer? Davi diz: eu clamei ao Senhor, eu levantei a voz a Ele. No momento, não precisa só em depressão não, mas quando você passa por uma luta muito grande, primeira coisa que o crente tem que fazer é orar. Se nós não orarmos, perdi o sono, ore. Eu estou com dor, ore. Eu estou triste, estou chorando, ore. Paulo diz: orai sem cessar. Deus está acesso, Deus lhes dá acesso a todos nós, 24 horas por dia. Se eu quiser neste momento sair da minha casa e ir até um tribunal, por exemplo, falar com o juiz, ele não vai me receber. Ou se eu quisesse falar com o prefeito dessa cidade, ele não vai me dar acesso. Muito menos o governador e o presidente. Mas eu tenho acesso neste momento, já falamos agora há pouco, com o Rei dos Reis, o dono do universo. E isso é muito importante para que você entenda. Mesmo que todos abandonem você, Deus não te abandona. E a porta da sala celestial, a porta do trono celestial está sempre aberta. Entre e vá falar com Deus. Existe um segundo remédio para se vencer a depressão, que é o remédio da convicção, é a certeza, é aquilo que fortalece, é uma convicção interna do cuidado de Deus. E Davi tinha certeza disso. O texto diz assim, no versículo 3. Eu vou ler a versão da direita ali. Quando o meu espírito se desanima, olha aí. Quando o meu espírito se desanima, na versão do meio fala quando eu estou abatido. O que é uma depressão? É um abatimento. É algo que vem sobre a vida de alguém que joga essa pessoa no chão.
É um momento da vida em que a pessoa não tem força, às vezes, de levantar da cama. É um momento da vida em que a pessoa, às vezes, não tem força para se alimentar. E muitas vezes, quando tem força para levantar da cama ou para se alimentar, não tem motivação, não tem vontade. Existe um abatimento. Ele começa no coração e rapidamente o corpo adoece, o corpo reage a isso. Então Davi diz, quando, e veja, a palavra quando, ela é muito importante nesse texto. Davi não diz assim, olha, para os irmãos entenderem, o que Davi quer dizer assim, quando vai acontecer. Eu passo por isso e volto. Mas cada vez, quando isso acontece, quando eu me abato, então veja, há um ciclo aqui, Davi diz, tu, somente o Senhor, conheces o caminho que eu devo seguir. Quando você está abatido no coração e fala, não sei o que fazer com a minha vida, quero desistir dela. Davi diz assim, eu, no abatimento da alma, não sei que caminho devo seguir. É comum que pessoas, quando passam por um quadro depressivo, digam assim, eu não sei o que eu faço com a minha vida, não sei o que eu faço com a minha profissão, eu não sei mais nada, eu perdi o rumo completamente de todas as coisas. E Davi diz, quando isso acontece, o Senhor sabe perfeitamente o caminho que você deve seguir. É por isso que você tem que orar, por isso que você tem que falar com Ele. Porque você fala, eu não sei, e Ele fala, peraí, é por aqui. Tome muito cuidado quando você estiver em quadros depressivos e você falar não sei o que fazer, não significa que você não deve fazer nada. Não saber o que fazer não é o mesmo que não fazer nada. Não saber significa que você tem que procurar ajuda de quem sabe. E essa ajuda está em Deus, em primeiro lugar. O primeiro aspecto é esse. Então, Davi sabia, eu sou perdido, mas o Senhor sabe o meu caminho, eu tenho convicção, é por isso que eu estou orando. Davi era um homem de oração, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus entendia as veredas. Deus tinha traçado caminhos para ele. Precisamos entender isso. Ele continua mais ainda. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde, aí Davi diz assim, aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Davi diz, Senhor, eu estou convicto do seu cuidado, porque eu não sei para onde ir, e quando eu escolho um caminho, lá tem armadilhas. Mas o Senhor é o Deus que não me deixa. Então veja, esses dois aspectos de uma semana passada. Vá orar e tenha convicção de que Deus está cuidando de você. Isso é muito importante, mas você tem que tomar cuidado, porque pessoas em quadro de depressão, elas fazem uma leitura da situação equivocada. Dizem que quando os olhos estão marejados por lágrimas, estão aí a vista embaçada, muitas vezes nós chegamos a conclusões erradas, errôneas. Então preste atenção, veja o que Davi faz. Aliás, deixa eu mostrar o PowerPoint, né? O ponto 3. Remédio para se vencer a depressão. O próximo deles vem aí. Vença a depressão. O remédio que vence a depressão é a noção do poder de Deus, é a compreensão deste poder. Talvez isso possa soar estranho. Vários pacientes ficam curados, muitas vezes apenas pela noção de um medicamento. Eu vou voltar o texto, versículo 5 e 6. Na verdade, o 4 que nós não mencionamos ali. Olha o cuidado que eu farei de você tomar decisões no momento depressivo. Davi diz assim, procura alguém, eu vou ler na versão da direita ali. Olho para a minha direita. Em outras versões fala para a minha mão direita, não é? E vê. Ele fala para Deus, olha para minha mão direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Olha que interessante aqui. Isso daqui já é um quadro em que a pessoa está fazendo uma leitura errada. Davi diz, Senhor, ninguém se preocupa comigo. Nas outras versões, deixa eu ver como foi colocado. Procura alguém, a versão do meio, procura alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Viram o que Davi está dizendo? Pergunta aos irmãos, é correto Davi dizer isso? Ele estava neste momento numa caverna.
E caverna é um ótimo lugar para se esconder, mas é um péssimo lugar quando você precisa fugir, porque só tem uma saída. E Davi diz o seguinte, ele está nessa caverna, com ele estão cerca de 600 pessoas. Ou se não está todo o grupo dele, pelo menos uma facção de soldados está com ele. Mas quando ele ora a Deus, fala, Senhor, olha, não tem ninguém que se importe comigo. É uma leitura errada, completamente distorcida. Deus tinha colocado com ele homens valentes. Não tenho como explorar, não tenho tempo para fazer isso de terça-feira, mas esses homens que estão com Davi, eles eram tão valentes e tinham um desejo tão grande de querer proteger Davi, que certa vez Davi menciona o seguinte, que saudade de beber água de tal fonte. Ele menciona um lugar onde tinha um poço e ele falou, olha como eu gostaria de beber água daquele lugar. Alguns soldados dele vão àquele lugar, no terreno inimigo, entram lá e pegam água e trazem para ele beber daquele lugar. Pelo simples fato de ele ter manifestado, ter se expressado do desejo. Não é correto. Pessoas em depressão criam essa cena. Estou sozinho. Todos me deixaram. Ninguém se importa comigo. Às vezes a família está toda ali. É filho se preocupando, é marido, esposa se preocupando, é pai se preocupando, é médico, é familiares, é um universo de gente em volta ali. Mas a pessoa consegue olhar e falar, estou sozinho nessa vida. Não tenho mais nada. Eu não tenho amigos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cuidado. Por quê? Porque leituras assim nos levam mais para o fundo do buraco. E nós precisamos corrigir essa postura. Davi diz, não há ninguém que se lembra que eu existo. Isso não é verdade. Davi não quer mentir. O fato aqui, ele está falando com Deus, ele não está tentando mentir para Deus. Ele só está fazendo uma leitura equivocada. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu não vejo mais saída. Para mim, acabou. Da perspectiva da pessoa, pode ser que ela não esteja vendo. Mas quem está de fora vê o mundo, não está assim. A pessoa pode chegar a uma conclusão e falar assim, olha, eu não tenho mais como me manter. Pastor, cheguei ao fundo do poço no relacionamento com meu filho. Cheguei ao fundo do poço no relacionamento com meu marido, a minha esposa. Pastor, profissionalmente acabou, a minha vida está terminada. E não é verdade. Mas a pessoa realmente acredita. E quando ela vai falar com o médico dá um remédio para tranquilizar, para amenizar os seus pensamentos, a velocidade com que a pessoa está pensando, porque está tudo desordenado. Às vezes é na tranquilidade da oração e no silêncio que as coisas voltam a ser sedimentadas, cada uma no seu lugar. Oração, confiança em Deus, no cuidado dele. E agora nesse terceiro ponto, quando nós falamos uma noção do poder de Deus, é muito importante você entender o que vem aí. Olha o verso 5. Versículo 5 diz assim, o finalzinho do 4, não tem onde me abrigar, ninguém se importa com o que acontece comigo. Tudo isso vimos que Davi está exagerando. Verso 5. Então, estou lendo a versão do meio aqui, então clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu desejo na vida. Em outras versões dizia, o Senhor é a minha porção, o Senhor é aquilo que é a minha recompensa diante de tudo isso. Muitas vezes os irmãos vão entender o que eu quero dizer com o efeito placebo. Quando nós temos uma noção do poder de Deus, quando nós acreditamos no poder de Deus, algo realmente em nós é alterado. Isso acontece diante da crença de algo real. Deus existe, Ele está agindo. Mas por que o simples pensar corretamente, não sei se eu posso dizer positivamente, mas pensar corretamente já surte efeito. Eu mencionei aqui, algumas pessoas vão participar, por exemplo, de um projeto, de um medicamento, ou vão participar de um estudo clínico a respeito de um determinado caso em questão de saúde. Alguns recebem um medicamento, outros recebem algo chamado placebo. Não tem nada ali, é uma cápsula com coisas
ali dentro que são inofensivas, mas não são remédio de fato. Existem pessoas que tomam aquele placebo, que não é remédio, e melhoram. Fala, eu estava sentindo dor, eu tomei isso aqui, doutor, curou. O médico marca ali, a pessoa não sabe que ela tomou algo que não era nada. E ela fala, olha, doutor, esse remédio é fantástico. O que aconteceu de fato? Ela quer mentir? Não. Algo aconteceu aqui, ó. Ela tomou o remédio. E algo na cabeça dela, que é o centro de comando do corpo, fez com que o corpo começasse a melhorar. Porque ela acreditava, ela realmente acreditava no poder daquele remédio. Isso acontece, é tão verdade, que em muitos meios ditos religiosos, entre aspas, porque não são, pessoas são manipuladas. Elas estão doentes, a pessoa fala assim, pegue um copo de água aí. Pega aí, eu vou abençoar essa água. E aí a pessoa então aponta a mão e fala assim, põe aí a sua mão, põe o copo de água em cima da televisão. E a pessoa fala, estou orando. Agora pode orar, porque essa água, quando você orar, o câncer vai embora, a tristeza vai embora. Depois você pega essa água, joga em volta da sua casa, os demônios vão fugir. A pessoa pega, bebe aquela água, é só água. Não aconteceu nada, mas existe um efeito placebo. Na cabeça da pessoa que está ali, ela acredita, fala, agora era só água, agora que a pessoa orou, virou água benta, miraculosa. Queridos, existe realmente um poder num pensamento ordenado, num pensamento ordeiro. Veja, se isso acontece quando nós acreditamos em coisas falsas, que é tudo bobagem esse negócio de água ungida, óleo ungido, essas coisas aí. Óleo ungido até um pleonasmo aí, não tem, vamos ungir óleo, vai jogar óleo no óleo. E as outras coisas que as pessoas inventam aí, e pegam muitas pessoas, tornam essas pessoas cativas. Se dá efeito para muitas pessoas acreditar na mentira, o que seria então a convicção de crer na verdade? De você falar, Senhor, Tu és o meu refúgio, eu acredito de fato, não é uma questão só de palavras lançadas ao ar. Senhor, eu me refugio em Ti. Veja, muito importante isso aqui, porque quando Davi fala isso, ele está sendo perseguido por Saul e ele estava se escondendo numa caverna. Mas Davi diz, o meu refúgio não é essa caverna. O meu refúgio não são esses soldados que estão à minha volta. O meu refúgio é o Senhor. Tu és o lugar onde eu me abrigo, eu creio nisso. E Davi realmente, de fato, acreditava. Ele tinha uma confiança muito grande no que ele estava dizendo. Grande parte dos problemas de pessoas depressivas é que muitas delas não tomam esse remédio. Elas acreditam que algumas gotas de medicamento, acreditam que uma conversa com alguém, acreditam que essa ou aquela terapia vão ser realmente a solução. E muitas vezes, tudo isso que eu mencionei agora são apenas placebo. Mas o verdadeiro remédio está na fé, está na convicção de que Deus é poderoso para levantar você de qualquer buraco, de qualquer caverna, de qualquer poço. Quando foi a última vez que você reconheceu Deus como seu refúgio? Muitas pessoas entram em depressão quando vem uma crise financeira. Em 1929, o mundo todo passou pela grande quebra. Então, pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo, milhares de pessoas se suicidaram. Por que fizeram isso? Porque o refúgio dessas pessoas estava no dinheiro, estava nas suas empresas. Não foi diferente quando, anos atrás, décadas atrás, o então presidente Fernando Collor de Mello congelou os saques da poupança, tudo, as pessoas tinham feito economias de uma vida inteira. E ele limitou, cada pessoa poderia sacar 50 mil cruzados na época. Muitas pessoas se mataram. Onde está o seu refúgio? É na sua conta bancária? O seu refúgio está o quê? No seu patrimônio, nos seus diplomas? O seu refúgio está no pé de meia que você fez para a vida toda? Onde está? Porque se o seu refúgio não for Deus,
você está colocando a confiança em placebos, em muletas, em coisas que não sustentarão você na hora da adversidade. E o rei Davi, na caverna escura, perseguido, ele disse: Senhor, eu estou abatido, eu estou cansado. As armadilhas foram colocadas, mas o Senhor continua sendo o meu refúgio. Não, nada mudou em relação a isso. A minha convicção está em ti. Versículo 6, Davi diz mais. Ele diz assim: eu clamo, no verso 5, a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu desejo na vida. Verso 6. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Isso daqui é importante. Ouve, Senhor, o meu clamor, porque eu estou muito fraco. Davi reconhece isso. Há muitos crentes que vivem uma fantasia do supercristianismo, que dizem passar por fraqueza é pecado. Não é, não. Nós somos seres humanos e nos dilemas da vida vamos fraquejar. E Davi falou: eu estou fraco, Senhor. E eu não só estou fraco, eu estou muito fraco. Olha, eu estou entregando os pontos. Eu acho que se Saul chegar no próximo confronto, eu vou morrer. Eu não vou conseguir enfrentar mais. Estou abatido, estou cansado, desanimei. Já fugi demais. Estou cansado. Mas tu és o meu refúgio. Por isso ele fala: ouve o meu clamor. Eu estou orando, eu estou buscando. Escuta a minha prece. É assim que há solução. E aí Davi diz na sua oração: eu estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem. Por quê? Pois são fortes demais para mim. No caso de Davi, a menção aqui é, claro, muito objetiva de que ele está falando sobre Saul. E ele diz: Senhor, livra-me dos que me perseguem, porque eles são fortes demais para mim. Muitas vezes você precisa reconhecer que existem batalhas na sua vida, problemas grandes demais, e que você deveria humildemente dizer: Senhor, é grande demais para mim. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você tente resolver os problemas. Eu estou querendo dizer para você que você precisa enxergar a sua limitação. Nós muitas vezes pensamos de nós mesmos além do que convém. Nós nos achamos fortes demais. E Deus deixa os problemas chegarem para que possamos então ser humilhados. Essa pandemia que se abateu sobre o mundo fez com que todo o planeta reconhecesse a insignificância humana. Um vírus invisível ao olho humano prostrou os reis da terra, as nações da terra. Os mercados, as bolsas de valores, todos se prostraram por causa de um pequeno vírus. Muitas vezes, eu e você nos achamos fortes. Você lembra dos discípulos no barco quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia? A tempestade veio. Quando a tempestade chegou, eles não foram chamar Jesus. Eles, a princípio, tentaram resolver. E o texto fala que há um momento que o barco está quase afundando. E os discípulos viram: olha, não tem o que fazer mais. Nós não temos condição de resolver. Então eles vão acordar Jesus. E nesse trecho da palavra de Deus, você consegue aprender isso. Muitas vezes nós só buscamos Jesus quando nós estamos no limite. Os discípulos poderiam ter chamado Jesus antes. Os discípulos poderiam ter tomado outras decisões, mas eles buscaram Jesus quando eles falaram: nós não temos mais saída, nós não temos o que fazer. Embora isso seja certo em um aspecto, é errado em outro. Se eles achassem que não precisavam de Jesus, eles não teriam chamado. Eles não tentaram resolver. Muitos de nós se acham muito autossuficientes. Ah, eu sei educar os meus filhos. Eu sei o que é melhor para eles. Ah, eu sei como gerir o meu negócio, nos meus estudos, na minha empresa. Olha, eu sei exatamente para onde nós vamos. E aí o negócio começa a despencar, desmoronar. E você vai tentando dar o seu jeito, tentando dar o seu jeito. Quando está no fundo do poço, você fala: Senhor, livra-me. Esses problemas
são fortes demais para mim. E Davi falou, Senhor, Saul, veja que Davi ficou fugindo muito tempo. E ele orando durante esse tempo, mas ele chegou aqui e falou, não dá mais. Saul é bem mais forte que eu. O exército dele é maior. Eu não tenho o que fazer. E isso nos leva ao último ponto dessa mensagem a respeito de como vencer, quais são os remédios para vencer a depressão. Próximo ponto aí, e último ponto dessa mensagem é que nós podemos vencer a depressão quando nós desenvolvemos um desejo de ainda servir a Deus. Todos nós precisamos entender isso. Olha o que Davi diz. Versículo 7. Na versão da esquerda ele fala, tira a minha alma do cárcere. A versão do meio diz, tira-me da prisão. Essa prisão que ele está falando aqui é tanto a caverna quanto o problema emocional, mas muito relacionado aqui claramente é a caverna. Senhor, eu estou aprisionado. Tira-me dessa prisão. Para quê? Para que eu te dê graças, para que eu com os justos que vão me cercar possa manifestar a sua bondade. Então veja, muitas pessoas não saem da depressão porque elas ficam orando e pedindo e falando com Deus, mas o alvo delas é só melhorar. Mas melhorar para quê? Para voltar a andar longe de Deus? Há pessoas que andam longe de Deus. E porque andam longe de Deus, entraram em depressão. E quando estão nesse quadro depressivo, falam, Senhor, tira-me dessa depressão. E Deus fala, para quê? Para que eu volte, aí a pessoa responde, para que eu volte a andar longe do Senhor. Isso está errado. Davi fala, Senhor, tira-me dessa prisão e eu louvarei o teu nome. Para que eu louve o teu nome, para que eu te sirva. Davi fala, Senhor, me tira daqui, porque eu sendo rei, eu farei muito por esse povo. Eu quero te servir. E o teu povo, Israel, os justos, eles me cercarão e ouvirão que me fizeste bem, ouvirão da tua bondade. Eu quero proclamar às pessoas da tua imensa fidelidade, bondade e cuidado. Há muitas pessoas que olham e parece que estão no controle da vida de tal modo que elas dizem quando se aposentam, eu já fiz muito por Deus, chega. Eu já trabalhei muito para Deus. E o que acontece? Elas vão para um quadro depressivo. Porque a vida continua. Nunca vou me esquecer, fui visitar, estávamos eu e o irmão Nilson, nós fomos visitar o já então falecido pastor Haroldo Heimer. E quando nós chegamos lá em Atibaia, na casa dele, a dona Débora disse, Haroldo está na oficina. E o senhor Haroldo com mais de 80 anos. E nós descemos até a oficina. E eu pensei, o que um homem de 80 anos estaria fazendo na oficina? Talvez ele estivesse fazendo uma cadeira para casa. Talvez ele, com as máquinas, estivesse arrumando um armário, a porta de um armário, enfim, se manter ocupado, como alguns dizem. Olha, tem uma ocupação para que você se mantenha vivo. Talvez ele estivesse num afazer comum. Afinal, ele já andou por esse Brasil e fez tantas coisas por Deus. E eu, quando eu entrei na oficina dele com o irmão Nilson, lá estava ele fazendo descansos de panela, pequenos pedaços de madeira, ele estava cortando, fazendo aquilo e empilhando. E eu perguntei para ele, por que o senhor está fazendo isso? E ele falou, eu estou trabalhando para missões. Eu estou cortando essas madeiras e depois todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui vai ser levado para um lugar, eles vão vender e tudo que for vendido eu vou entregar para missões. Um homem de mais de 80 anos continuava fazendo aquilo que estava ao seu alcance para alcançar os povos não alcançados. Ele não vai entrar em depressão, esse homem. Não tem como ele entrar. O foco dele é outro, não é em si. Ele tinha todas as razões para entrar numa depressão. Ele estava idoso, tinha os seus problemas no joelho, lutava com dores no joelho. A sua esposa, Dona Débora, então, naquela época já estava desenvolvendo Alzheimer. E ele podia falar, Senhor, eu te servi tanto, e agora eu estou aqui, na minha idade, não posso mais viajar, não posso ir para as tribos, não posso pregar, não posso pastorear.
Minha esposa está doente, estou no fundo do poço, estou desanimado. Vou sentar aqui, eu e minha esposa na varanda da minha casa e ficar esperando a morte. Mas não. Ele foi para sua oficina cortar descansos para panelas, para abençoar os missionários. E Davi diz, tira-me dessa prisão e eu louvarei o teu nome. Deus tem que te ajudar, por que razão? Por que você merece ser ajudado? Para fazer o quê? Para correr atrás de dinheiro novamente? Para correr atrás dos seus próprios sonhos? Está na hora de você entender que o verdadeiro remédio para a depressão é o acesso a Deus que você tem livremente. É a convicção de que Ele cuida dos seus. É a convicção do poder dEle. Ele não é um placebo. E por fim, é a certeza de que você precisa continuar a servi-lo. Faça aquilo que está ao seu alcance. Tire as pantufas da alma, tire o pijama do coração e vá se envolver com a obra de Deus. Quando você se envolver com as coisas dele, quando você tiver um alvo novo para você, um alvo elevado, certamente a sua cabeça não ficará pensando em tolices, ficar pensando em bobagens. Ah, mas pastor, eu estou doente, eu sinto dores, eu tenho isso, tenho aquilo. Ok, todos nós vamos, se envelhecermos, vamos passar por isso. Mas se você focar nos seus problemas e tirar os olhos do reino, então você vai entrar no quadro depressivo. Se você olhar só para os problemas, se você olhar só para dentro da caverna, você vai naufragar. Mas se você levantar os olhos, mesmo que você esteja na caverna e não consiga ver ao céu, se você levantar os olhos e falar com Deus e colocar um propósito de servi-lo, certamente você vai sair dessa e você vai avançar. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que a graça dele, através dos ensinos da palavra, possam levantar você do quadro depressivo, se você assim se encontra. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque a sua palavra é suficiente para tratar as questões do coração. Aqueles que precisam de ajuda por meio de remédio, que recebam. Aqueles que estão sendo tratados por meio dos medicamentos, dos médicos, que continuem a fazer uso. Mas que nunca nenhum de nós abandone a verdade de que o Senhor é um Deus que nos fez, nos conhece. E muitas vezes nós é que abandonamos a Ti. Nós nos afastamos do Senhor e entramos em cavernas escuras, frias, e lá de dentro ficamos esperando a morte, quando a porta da caverna continua aberta e o Senhor continua no seu trono de graça, permitindo livre acesso a cada um de nós. Dá-nos um coração voltado a te servir. Dentro das nossas possibilidades, todos nós podemos fazer algo para Ti. Que não seja só um versículo na sua palavra, mas seja uma prática de vida. Que o verso de Mateus 6, que diz, buscai, pois, o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Que isso seja verdade para nós. Nos ajuda a buscar isso. E então, os justos nos cercarão e vão ouvir que o Senhor nos fizestes bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. No Som do Pós-Lúdio estamos encerrados. Esperamos você, já retornamos o nosso culto presencial. Venha nos visitar, entre no site da igreja e você vai saber o nosso endereço. Mas domingo às 18 horas estaremos presencialmente servindo ao Senhor. Que você possa voltar, conte com a graça dele, levante-se e saia da caverna. Deus te abençoe, um excelente final de noite para todos nós.